Boa tarde para todos. Muito bom vê-los todos aqui nessa tarde quente, mas estamos juntos aqui no estudo da Palavra de Jesus. Vamos então começar o nosso encontro tendo aquele cuidado de nos afastarmos das preocupações materiais, das preocupações do todo dia e nos colocarmos de corpo e alma dentro dessa sala, ouvindo as explanações da nossa irmã Sônia. E, para isso, nós vamos começar a leitura de um texto de psicografia de Francisco Cândido Xavier e que nunca se esqueçam, quando nós estamos nessa sala, concentrados, pedindo a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, que venham em nosso socorro, melhorando as nossas condições de saúde, as nossas condições morais, as nossas preocupações espirituais, tenham absoluta certeza que esse nosso pedido é acolhido pela espiritualidade. Então, nesse momento, nossa irmã Sandra fará a leitura do texto da tarde de hoje. Boa tarde, meus irmãos. Na obra cristã do livro Refúgio, através do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Para que nós, os cristãos, não venhamos a falsear a profecia de que somos portadores, é imprescindível nos atenhamos à obra de amor e luz que nos cabe na concretização dos princípios do Mestre Senhor, cuja lição levantamos dos velhos sepulcros da letra em que se nos aprisiona a experiência religiosa. Disse-nos o Senhor: não julgueis para que não seja julgado. Isso, de certo, não equivale dizer que é preciso abolir a análise do nosso campo de inteligência, mas sim que toda condenação é vinagre no pão da fraternidade com que pretendemos nutrir a concórdia entre os homens. Asseverou de outra feita: serás medido com medida idêntica a que aplicares ao teu irmão. Como é que ele passa? Termina aqui? Isso também não indica que devemos marchar indiferentes a confrontações e definições necessárias à elevação de nível do progresso que nos é próprio, mas sim que usar as armas da ironia ou da violência com que somos defrontados no roteiro comum será o mesmo que atirar o petróleo à fogueira, com o propósito de extinguir o incêndio da crueldade. Lembremo-nos, na oficina de trabalho a que fomos
somos conduzidos somente amando aos inimigos e auxiliando os que nos perseguem através do silêncio digno e da oração espontânea, segundo os ensinamentos do Divino Orientador, é que realmente seremos fiéis à luz profética, com que somos chamados a construir a nova mentalidade cristã para os tempos novos. Conjuguemos emoções e pensamentos, palavras e atitudes, atos e fatos, num só objetivo. A obra do genuíno esclarecimento das almas, com base em nosso próprio testemunho de serviço e de amor, na certeza de que, se a árvore no quadro da natureza retira do adubo a seiva fecundante que lhe assegura a frustescência em plenitude de substância e beleza, também nós outros, encravados ainda em nossas próprias imperfeições, podemos retirar delas os mais santos recursos de aprendizado, aproveitando-os na consecução da tarefa edificante que nos compete realizar, atingindo, por fim, a verdadeira comunhão com aquele que é para nós todos, na terra, a luz do caminho, o alimento da verdade e o brilho incessante da vida. Agora, então, chegou o momento de prestar atenção profundamente nesse estudo que a nossa irmã Sônia vai desenvolver. E pensem e sintam a presença dos enfermeiros, dos médicos, dos farmacêuticos que aqui já se encontram, examinando cada um de nós e providenciando o remédio que a espiritualidade é capaz de oferecer. Tá ligado? Deixa eu ver, peraí, só. Não, tá ligado. Não tá, não. A nós, que somos espíritos encarnados, e aos espíritos desencarnados, que são muitos que aqui estão. É um prazer imenso estar hoje aqui. Eu sempre pensei em um dia poder ter o prazer de encontrar com vocês no mês de Jesus Cristo. Passamos o ano inteiro falando de Jesus Cristo, mas acho que dezembro é um ano muito especial para a gente falar de Jesus Cristo, porque vamos comemorar nas nossas casas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, o nascimento daquele que foi escolhido para ser o coordenador nosso aqui na Terra. Esse espírito de luz, esse sábio que nos trouxe, todos os dias ele nos ensina algo que nos faz ser um pouquinho melhores. E quem sabe, alavancarmos para uma coisa que a gente nunca pensa, que é o progresso espiritual. A gente pensa muito no progresso material, né? Ter uma casa, uma televisão, né? Mais comida, mais roupa, mas nunca nós pensamos num progresso espiritual. E o que é o progresso espiritual? É o que Jesus, que nós vamos comemorar o seu nascimento, vem nos ensinar, que é o da moralidade, é fazer o bem, é nos conhecermos. E hoje eu li um artigo no Globo de um escritor jovem que me sensibilizou muito. O que é a felicidade? Ele fala a busca da felicidade. Como buscar-se?
ter alegria, ter sorriso, ter otimismo nesse planeta Terra, que todos os dias a gente sabe que é onde nós viemos aprender. Como somos pessoas muito, espíritos ainda muito atrasadinhos, com muitas dificuldades, nós precisamos sentir a dor. Sabe para quê? Para saber o que é não ter dor. Sabe por que a gente fica de noite, no escuro? É bom para dormir, mas muito bom é quando a gente abre os nossos olhos e consegue ver a claridade do dia. São esses contrastes que fazem com que a gente tenha o juízo de valor. Então hoje, com muita felicidade, com muita alegria, eu esperei 1º de dezembro e com a mãozinha do Senhor e da falange Abel Sebastião de Almeida, me coube abrir 1º de dezembro, que está me fazendo hoje muito feliz. Então, de que eu vou falar no dia 1º de dezembro, que vai ser a nossa mensagem de louvor à figura do principal aniversariante do nosso planeta Terra, que é Jesus Cristo. Nós vamos falar bem-aventurados e misericordiosos. Nos itens, não julgueis para não ser julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então hoje nós vamos falar uma coisa que a gente gosta muito, fofocar a vida dos outros. Falar da vida dos outros. Mas nós gostamos muito. Mas não é falar o bem da vida, não é dizer fulano foi tão generoso, porque me ofereceu um pão doce, uma parte do pão doce que ele trouxe hoje para casa. Não é isso não. A gente gosta de falar a coisa ruim, como se nós fôssemos pessoas maravilhosas. Nós gostamos de falar aquilo que nós temos também como defeito e que nós não nos damos conta. Sabe por quê? Porque a gente gosta de olhar o vizinho e não nos olharmos. Eu vou começar, eu vou ler para vocês e traduzir, né? Porque a linguagem do Evangelho é uma linguagem difícil e nós vamos traduzir aqui facilmente o que seja falar do vizinho. Aonde nós não estamos procedendo muito bem quando nós nos preocupamos com o lado ruim do outro, que também é o nosso. E a Sueli, na palestra passada, ela fez uma boa entrada para mim hoje, porque ela falou da misericórdia. Misericórdia, eu traduzo uma palavra muito simples, compaixão. É ter pena, sentir como o outro. É estar do lado do outro em sua dor. Que a dor do outro também é minha dor. Então, eu vou ler um texto que eu considero de São Mateus, assim, eu acho que a única coisa que eu sei de cor, né, da Bíblia, é esse texto que eu gosto muito. É o item 11. Não julgueis, a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus, versículo 7, 1 e 2. Aqui, São Mateus coloca que a gente não pode julgar. Porque se eu julgo essa senhora aqui como uma pessoa má, fofoqueira, esse julgamento vai ser o mesmo que eu poderei também receber. Por quê, Sônia? Porque todos nós, eu sempre digo isso nas palestras, todos nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós temos uma casa comum que nos iguala pela imperfeição. E o que é nossa imperfeição?
é a nossa dificuldade moral. E o que é isso? É porque eu ando nua, falo palavrão? Não, não. É porque dentro de todos nós existe o bem, mas também existe o mal. E o que é esse mal? São as nossas dificuldades em olhar o outro. Eu tenho sempre que olhar o meu umbigo, mas o outro não. Quer dizer, a minha dor é sempre maior do que a do outro. Mas todos aqui, independente de cor, religião, quantidade de dinheiro que tenhamos, todos nós vamos morrer. Esse corpo é uma vestimenta só. E uma vestimenta que a gente tem que cuidar, porque ela é muito importante para que a gente possa desenvolver o nosso espírito, a nossa alma. E como que eu sei que eu estou melhor? Vocês podem se julgar, claro que nós todos podemos nos julgar, não julgar o outro. Nossa, eu já consigo falar mais baixo quando meu marido berra comigo. Eu já tenho a calma, a paciência de deixar ele falar, até ele ficar rouco e parar. Antigamente, ele mal abria a boca, eu já pegava um pedaço de pau e dizia, sai da minha frente, porque senão tu apanha. E aí aquilo voltava uma tragédia. Agora não. Isso é o exercício da paciência. Isso é o sinal verde da esperança que eu estou melhor. Entenderam? Agora vamos à segunda fala, que é de São João, que a gente conhece bem. Mas a gente conhece bem, mas não sente as palavras. Qual é essa fala? É o item 12. Então, os escribas e os fariseus, são os povos da época de Jesus, lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério. Isso é, ela estava traindo, uma mulher que estava traindo. E a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus, mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Quem é Moisés? Moisés veio antes de Jesus. Moisés deu os nossos 10 mandamentos. E um desses 10 mandamentos fala do adultério. Era grave. Enganar o seu homem, as mulheres. Somente as mulheres. Era morte. Por que, Sônia, somente as mulheres? Porque nós, mulheres, não valíamos nada. Nós éramos só seres de reprodução. Nós não tínhamos papel nenhuma na sociedade. Era o machismo mesmo. Era ignorância, gente. Só isso, nada demais. Por que eles fizeram isso com Jesus? Porque o povo da época de Jesus, havia os que queriam que Jesus, porque achavam que Jesus não poderia ser esse espírito de tanta luz. Então eles faziam perguntas difíceis, né? Porque a pergunta que eles estavam fazendo estava confirmando Moisés, que trouxe as leis para legalizar ou para dar um sentido menos grosseiro àquele povo da época, mas Jesus não veio para isso. Moisés, organizou a casa. Isso é, por que organizar a casa? Porque o pessoal era tudo ou nada. Matar ou morrer. Jesus trouxe um amor. Ele vai trazer uma coisa que a gente tem um sentido, um instinto, é o nosso lado animal, mas que nessa época prevalecia a razão, a inteligência.
E depois, o que vem? Os sentimentos. Nós vivemos, o nosso progresso espiritual está preso no desenvolvimento dos nossos sentimentos. Por isso que hoje em dia, quando a gente vê as guerras, os conflitos, nós temos compaixão. Nós não achamos que não, é isso mesmo, tem que matar, não. Nós já estamos, ai, coitado, mas ele era ruim, mas coitado, a gente se compadece. São os sentimentos que nós estamos tentando nos encher deles, nos sensibilizarmos. Então, o que Jesus ouviu tudo isso, ficou na dele, ele estava rabiscando a areia. Então, mas Jesus, eles diziam isso tentando a fim de ter o que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: olha o que Jesus diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava em meio da praça. Então, olha o que Jesus, ele não deixou dúvida na fala dele. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, aquele que não é pecador, lhe atire a primeira pedra, jogue a primeira pedra. Como? Olha que coisa bonita. Jesus levantou no coração dele, nesse homem ainda bem animalizado, embrutecido, o pecado, o mal. Quem aqui não praticou nenhum mal? Quem é o pecado? Todos. Então ele usou daquilo, ele chamou a atenção da nossa inferioridade. Aí outra coisa que se nota aqui, primeiro saíram quem? Os velhos. Por que será que primeiro saíram os velhos? Os velhos nessa época não é como nós. Hoje a velhice, ela está prolongada, né? Dizem que uma pessoa de 60 anos é velha, é brincadeira. O nosso tempo de vida aumentou, a nossa saúde melhorou. Mas naquela época, ser velho, vamos dizer, aos 40 anos já era considerado velho, certo? Por que os velhos e não os jovens? Porque os velhos, por tempo de vida, nos faz, nem sempre, né? Mas esse é nos faz ser mais sensatos, ter mais, pensar mais, ter mais medo, porque já viu mais coisas. A gente não mais velha, à medida que quando a gente é jovem, pula do lugar perigoso, né, na praia. O jovem entra pelo mar adentro, bebe água, tudo feliz. Nós fazemos isso? Fazemos nada, né? Nós já sabemos que é ficar enrolado na água, nós já temos medo de se afogar, então tem mais senso. Aí ele voltou o que ele estava fazendo, as pessoas foram saindo e ele se dirigiu então à mulher. Olha o que ele diz. Disse-lhe: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais.
Olha que coisa mais linda! No futuro, não pequeis mais. Ele não disse para ela que ela não tinha pecado. Ele não disse isso para ela. Então não é o perdão de boca. Não é aquele perdão que eu digo para ela: eu não gostei da sua atitude, vou tentar esquecer, mas está perdoada. Se eu vou tentar esquecer, é porque eu não vou perdoar. Quando a gente diz para o nosso marido: dessa vez passa, mas na próxima é perdão, você está na ameaça. Então a gente precisa saber o que é perdão. Perdão é tirar do coração. Perdoar é esquecimento. Não é por quê? Porque não fez. Não tem isso. Quando eu perdoo de fato de direito, eu digo para mim mesmo: Sônia, você reconhece que seria capaz de fazer isso. E por que a Sônia reconhece que seria capaz de fazer isso? Porque ela reconhece que ela é um ser humano do planeta Terra e que ela é um espírito imperfeito. Entenderam? Há uma lógica nisso. Isso não é fé. Isso é fé com razão. Fé que tem uma razão de ser. Então, quando Jesus falou isso, mas ele disse: não pequeis mais, ide, e no futuro. Quer dizer, ele dá esperança. Ele diz para ela, de uma maneira delicada: aprendeu, vá aprender no futuro, não repita. Não adianta, quando a nossa criança na escola: me desculpa, tia, me desculpa. Eu gosto de dizer logo: não adianta me pedir me desculpa, você vai fazer mais? Não, é para não fazer mais. Se não pode, se você acha que ainda pode fazer uma bobeira, então não peça desculpas. Aí quando faz a bobeira, eu chamo e digo assim: você não pediu desculpa? E fez de novo? Então, porque você acha que você está com razão. Gente, isso se chama raciocinar. Não adianta vocês, mães, avós, sair desesperada, porque você não presta, porque você na escola já se chama. Isso não adianta, isso é jogar a palavra no chão. Mas justificar, pensar junto. Dá trabalho? Dá, Sônia, dá muito trabalho. Tem que ter muita paciência, mas é o que Jesus fez com a gente. E olha que coisa, Jesus fez isso com paciência, com amor, e há 21 anos nós teimamos. Olha, aí a gente não quer desculpar o nosso filho, que só viveu 5 anos, 6 anos, 15 anos. Bem, esse item 12 é o que eu mais aprecio. Vocês vão dizer: Sônia é muito pequenininha mesmo. É o que eu mais aprecio do Evangelho, porque eu acho que o perdão é quando a gente tem um amor muito já estabelecido em relação ao outro. E é difícil, é uma luta, mas a gente consegue. Aí a gente coloca que o objetivo do estudo nosso de hoje é falar da censura. Qual é essa censura? Reprimir o mal e desacreditar a pessoa cujos atos se criticam a maledicência. O que a censura é ruim? Não. A censura, ela tem 2 lados. Quando eu reprimo o meu filho da bobagem que ele fez, vamos dizer, ele foi para uma festa, adolescente adora, né, beber para ver o que acontece. Eu disse para ele: você não bebe, procura preparar você mesmo a sua bebida, procura você se conter, porque você vai vomitar, você pode desmaiar, então bebe água, eu ensino tudo isso. Aí, né, no clamor da juventude, ele vai, bebe toda, chega em casa, vomita, está passando mal, a gente tem vontade de jogar no mar. Aí você passou mal, tudo, você vai ter que sentar e conversar com ele.
falar por quê, explicar, dizer, olha, a sua mãe falou isso, isso, isso. Você fez exatamente o contrário. Você vai ficar indiferente? Você vai só falar uma palavrinha? Limpa aí o chão, porcaria? Não, né? Por quê? Porque a gente sabe que a bebida alcoólica, ela é ruim para o organismo. A gente até pode beber, mas com moderação. E o que você quer ensinar é exatamente isso para ele. Tem que se moderar diante de substâncias, de comida. A moderação é que faz a gente ter um organismo saudável, em termos de comida, em termos de bebida. Então, a professora, as mães ficam bravas com as professoras, né? Nossa, outra vez fui chamada na escola, que professora chata, ele é assim mesmo. A escola, os educadores, quais são os nossos educadores? A família, a escola e a igreja. Isso é o que nós fazemos uma leitura grande. A família, porque é lá que nós recebemos os nossos amigos, os nossos afetos e os nossos desafetos. Então, aquele filho que eu embalo com tanto carinho, talvez tenha sido aquele que algum dia eu fui uma pessoa muito ruim, que fiz muito ele sofrer, ou talvez tenha sido o contrário, né? Então, é preciso que a gente preste atenção nisso. E esse eu preciso corrigir. Daí a família, ela é muito importante na educação dos seus filhos. A escola, por que eu sempre digo que a escola só tem um papel? Sabe qual é o único papel da escola? Aliás, eu diria 2. Levar a leitura e a escrita, alfabetizar seus alunos e ensinar a ele viver coletivamente. Porque a vida fica complicada, porque esse sentido de coletivo que está dentro de compaixão, quem tem compaixão, porque é compaixão, amor junto. A palavra com, os prefixos com é esse. Quem tem compaixão é porque olha o outro, porque vê o outro, porque está com o outro. Então, a obrigação nossa na escola é ensinar. Não, hoje, estava saindo da escola, então um menino que é maravilhoso, chorando. Aí o rapaz que recebe, o inspetor que recebe, falou... Eu falei, por que ele está chorando? Ele não é de chorar, tia Sônia? Porque ele não trouxe a novidade. Na segunda-feira tem que trazer uma novidade, né? Um livro, um brinquedo, para brincar com os colegas. Aí eu falei para ele, não tem problema, amigo. Você tem seu amigo que trouxe a novidade dele. Hoje você brinca e depois você troca no outro dia. A escola tem que fazer esse trabalho incessantemente. Dividir a merenda, dividir o brinquedo, dividir a sala de aula com a sua professora. Nós, esse espírito coletivo, o que é uma casa espírita? Olha por que eu digo a igreja, a casa espírita, um centro de... A casa espírita, o que ela faz com a gente? Ela divide. Essa grande falange de Abel Sebastião de Almeida é dividida entre nós aqui. Nós médios, vocês que vêm aqui. E qual é a parte material dessa espiritualidade? É serviço. Serviço da alimentação, serviço à saúde mental e física, serviço à roupa. A casa espírita, a igreja, prestam serviços. Sempre dentro do termo evangélico compaixão, dentro de um termo que é o termo que nos humaniza coletivo.
Quando eu vou falar aqui sobre a humanização, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nos humanizando, isto é, nos tornamos homens de bem, num trabalho coletivo. Eu falo para vocês, estudo para dividir o meu estudo com vocês, mas eu não sei o que vai no coração de cada um. Mas a nossa pretensão, nosso propósito é de dividir com todos as minhas dificuldades para o meu crescimento moral. Eu tenho algumas receitinhas, eu tenho algum conhecimento, e vocês também. O que a gente faz é a divisão, o aprendizado. Tem um cara estrangeiro que ele viveu pouco tempo, ele é um russo. Ele falou uma coisa muito bonita e muito verdadeira. O aprendizado, o aprender só acontece assim, ó, no coletivo. O individual fica desse tamanhozinho, quando no coletivo fica desse tamanhão. Então é isso a proposta de Jesus, para reprimir o mal. Mas qual é o outro lado ruim da censura? Que é desacreditar a pessoa cujos atos se criticam, a maledicência. A palavra maledicência está dizendo male, mal. É essa fofoca que a gente faz sem querer. No outro dia, conversando com a minha irmã, eu fui maledicente, porque imediatamente eu deixei passar o meu espírito, minha crítica, minha postura crítica. E não era legal. Eu não disse que a pessoa era boa, nem que era inteligente, nada disso. Ao contrário, eu disse da coisa que eu acho que ela é imperfeita em alto nível. Fui errada. Mas, gente, isso aí, às vezes a gente fala, né? A gente até pede desculpas, mas isso sai porque a gente tem essa coisa de julgar. Nós, professores, tínhamos conselho de classe, tem até hoje conselho de classe, e eu sempre me vi, assim, sendo espírita e sabendo bem disso tudo, eu me sentia meio constrangida de vez em quando, né? Quando a gente tinha que dizer, Sônia, é A, B ou C, passa ou não passa? E muitas vezes eu dizia, não, vai para a recuperação. Aí, Sônia, mas o aluno Aí o aluno não podia ficar em português. Aí eu só dizia para ele, calma, gente, eu não disse que ele está reprovado, eu só quero ter chance de ensiná-lo um pouquinho mais para ele melhorar, não vou reprovar. E também ao contrário, eu acho que eu nunca reprovei aluno, mas quando os nossos colegas diziam que o aluno estava reprovado, eu era uma dessas, ia em cima, mas por quê? Justifica, eu falei, justifica. Aí eu disse assim, mas vem cá, cara, eu sou professor de português, não sei nada de matemática, e teria que ser reprovada? Não, porque a minha tendência é escrever, é falar, eu gosto. Aí eu era uma advogada dos meus alunos que ficavam em matemática, porque eu achava um crime, né? Porque a gente não é obrigado a gostar dos números. Então, a situação era muito constrangedora. E depois a gente muda de papel. Quando a gente passa a coordenar os nossos professores, você é a coordenadora pedagógica. E aí o coração da gente chora. Porque quem dá o resultado daquela época de aprovação e reprovação éramos nós. E a gente dizia para minha colega, Sônia, ela também chamava Sônia, só fico pensando na mãe, como que a gente vai dizer isso? Então, olha como é ruim ser professor nesse momento. É ruim, é bom, né? A gente precisa ter muito equilíbrio para poder
fazer esse trabalho de julgamento obrigatório, assim como o médico, né? Que é vida ou morte, né? É mais grave, muito grave. Assim como a que faz a comida lá da creche, que sempre tem que fazer uma boa comida. Os cozinheiros dos restaurantes não podem errar no sal, porque não podem botar o tempero a menos ou a mais, tem que saber se a carne está boa. Então, essa coisa que a gente precisa até julgar, né? Ter critérios. O julgamento leva a gente a ter critérios. Existem e nós usamos, mas a gente não pode falar mal do outro, principalmente da moralidade. Eu li um Minuto de Sabedoria. Quando eu estou assim, pronta para fazer, pronta não, tem uma palestra pela frente, eu sou muito bem dirigida, né? Os meus amigos da espiritualidade me dão uma colher de chá imensa, porque eu vou ler coisas que eu preciso ler, para falar da calúnia. Então o texto dizia que alguém te caluniou, falou uma coisa muito ruim de você, deixa. Aí ele diz que a gente tem que deixar, porque a calúnia fica para trás com ela própria, e você segue o seu caminho com coisas positivas que vão te atravessar, até que um dia, quem sabe, a pessoa reconheça, ou que não reconhecer. Então a gente precisa, principalmente nos nossos relacionamentos, ter cuidado com isso, dessa maledicência, né? Pode virar. Outra coisa que a gente chama atenção, vocês vão ver a palavra fofoqueira aí, né? Que quando a gente erra, você diz assim para outra, pô, eu já te disse, como é que você faz uma besteira dessa? E ela olha para você, me desculpa, eu não sabia. Ela não está se justificando, porque às vezes a gente erra, olha que coisa que a gente não pensa. Eu vou ler para vocês esse pedacinho. Cada um de nós age de acordo com a sua inteligência e o seu grau de adiantamento a que chegou, principalmente segundo o momento. Então, de repente, quando você faz uma bobagem e o outro chega, né? Pô, por que você falou isso tudo? Você está maluco? Às vezes a pessoa não capta, grau de interesse, não capta a situação no momento e fica sem resposta e aí agride. Entenderam? Então, a gente não pode sair. Quando a gente trabalha com muita gente no coletivo, o tempo todo, a gente precisa ter cuidado. Olhar para a pessoa e falar, caramba, ela não podia ter falado isso, mas não explodir. Dá um jeito de dar uma volta para tirar a pessoa até da situação que se expôs. Entenderam? O Jesus, bem, ele fez exatamente isso. Ele sabia que a mulher tinha feito adultério. E daí ele disse, fizeram alguma coisa? Não. Ela não levou pedra. Mas ele diz, vá. No futuro, entendeu? Ele não negou o pecado dela. Ao contrário, ele usou o pecado dela para ela não fazer mais. Entenderam? Então não adianta saindo, batendo no filho, chutando o filho, botando ele porta fora. Entenderam? Porque não pode. Mas, Sônia, tem que acolher aquela besteira do meu filho? Tem. De uma maneira boa. Não é chorando junto. Não é isso, né? Essa compaixão não serve. Pode virar. Agora, é bom falar, né?
Parece que essa palestrante falou muito, eu até entendi muito, mas o que fazer? Como eu posso sair desse não julgar que é diário e que a gente faz mesmo? Por vezes porque perdeu a paciência, por outras vezes porque já era a 10ª vez. O que fazer? Virar face? Sim, mas de que maneira? Então é isso que a gente lê, e eu só vou ler a primeira frase. Um filósofo nos disse no Evangelho dos Humildes que misericordioso é aquele que se compadece da miséria alheia. Ser misericordioso é sentir o coração pulsar de piedade para com os irmãos tocados pela necessidade e pelo sofrimento. É ser compassivo, tolerante, amigo. Veja bem, o julgamento, quando nós somos muito duros, eu conheço muitas pessoas que são muito radicais em seu julgamento. O tempo passou e continuam radicais. E o mundo de hoje eu estava conversando com uma professora sobre isso. Por que o século XXI é tão diferente dos nossos? Né? O jovem de hoje, a criança de hoje é tão diferente. Aí ele diz, ele é mais malcriado, é mais intolerante, é desrespeitoso. Não! Percebe que não é nada disso. Isso é nosso julgamento de quem viveu no século XX, que teve a infância no século XX, em que o mundo era mais lento. Hoje, o mundo é rápido demais. Em questões de segundo, hoje eu li uma notícia apavorante, num pedacinho do jornal. O acordo que a Ucrânia, que está brigando com a Rússia com a Ucrânia, que os Estados Unidos está tentando fazer, pode mobilizar mais guerras. Quando eu faço acordo, é para acabar a minha briga. Eu acordo aqui com essas mulheres que, vamos trabalhar, é acordo. Quando eu ponho que esse meu acordo, eu posso desarmonizar o pessoal do lado de lá, não é acordo. Então vejam que a gente vive num contraponto muito grande de ideias. Abortar ou não abortar? Uma questão discutível no mundo inteiro. E para nós absurdas. Para que então tanto remédio? Para que salvar tantas vidas? Se eu não posso salvar quem está dentro de mim? Ou eu mesmo me libero? Que liberdade é essa? Então, gente, as nossas crianças não são desrespeitosas. Os nossos jovens não são tão conflituosos. É porque o mundo está tão rápido, muito mais. Nós tínhamos tempo ainda de errar, ser chamado de atenção e melhorar. Esse tempo para eles ficou assim, Eu olhei um menino nosso, tem 6 anos, mas ele é quase do meu tamanho. E aí a gente falou, mas o professor estava com a flauta, estudando flauta. Aí todo mundo com a flauta da boca. Aí fulano, cadê a sua flauta? Estava na mesa. Todo mundo tinha que pelo menos pegar a flauta e botar na boca, né? Pelo menos. Aí, bobalhando, aí eu olhei e falei, ele não tem 6 anos? Tem. Ele só tem 6 anos. Flauta, vocês já ouviram que nós, em algum tempo na nossa escola, aprendemos flauta? Na minha escola, se pegar uma flauta, eu nem sei se ela está para baixo ou está para cima. Então, a gente evolui com as nossas atividades, com as nossas crianças. A gente evolui, vamos dizer, lá, uma criancinha de 2 anos, ela bota os sapatos nos pés. E a gente com 2 anos botava sapato no pé, gente? Eu não me lembro disso. Eu acho que ela era muito retardada.
come, com 2 anos, está todo mundo comendo sozinho e não suja o chão. Nós fazemos isso, gente? Fazemos nada. Então, se a gente, na parte motora, o que os nossos netos, os nossos filhos fazem hoje, nós não fazíamos. Imagine na parte comportamental. Vocês vão me perguntar por quê? Porque os espíritos que estão chegando agora, eles são de melhor qualidade. Por quê? A gente não está falando em planeta Terra de regeneração? Se é planeta Terra de regeneração, que vai acontecer, que está se aprontando já, como é que vai se regenerar se ainda temos muito atraso? Porque vão chegar pessoas, espíritos melhores. Esses espíritos melhores já chegaram, estão chegando. E esses são os nossos netos, os nossos filhos, essas jovens aí que estão grávidas, estão todos vocês. E a gente precisa se preparar para como falar com eles. Então, Sônia, esses não merecerão palmadas? Merecerão palmadas. Mas vocês terão, mães jovens, muito mais paciência que a sua mãe teve com vocês. Porque neste momento, você vai ter que explicar mais. Ele vai te perguntar por quê. Não é um porquê vazio, vai ser um porquê pleno. Nós vamos justificar, ter que justificar. E ele vai cobrar de nós as nossas atitudes. Um caso típico. A mãe fala assim para o filho: olha, se ligarem para mim, diz que eu saí, que eu não quero atender telefone hoje. Bate o telefone, o moleque vai ao telefone. Sua mãe está... Não, ela disse que ela, não é piada, ela disse que ela hoje não está para atender telefone. Aí a mãe quer, mas você não disse isso. Por que você está falando isso com tanta certeza, Sônia? Porque eu tive a felicidade, a honra de trabalhar com os alunos pequenos. Isso foi o maior presente que eu recebi de Jesus Cristo. E eles olham para mim, tem um que ele faz um monte de bobagem. Eu chego pertinho dele e falo assim: olha, você é o melhor dessa turma. Para todo mundo, para sua turma ficar cantando bonito, você cante primeiro. O moleque não fez nada no ensaio. O moleque chegou lá, tinha que cantar em inglês. Cantou. Gente, foi um espetáculo. Aí eu chamei o moleque de novo, no meu ouvido. Olha, sua turma brilhou. O que eu usei? Ele é muito inteligente. E ele gosta de ficar um pouco na situação de pobre coitado. Ele acha que ser pobre coitado é uma coisa boa. Chorar faz bem aí. E eu sei que ele não pode, que isso não é atitude de uma criança de 7 anos. E ele é muito, muito, muito bom. Mas não quer, o coletivo para ele tem algumas restrições. Aí quando eu falo para ele: hoje a professora, Sônia, fulano, eu falei: não se é quente. Na hora a gente só vai falar no ouvido dele. É assim, Sônia? Eu falei: claro que é assim, né? E é assim mesmo. Então a gente aprende, porque eles são muito mais espertos do que a gente. Eles não mentem mais para a gente, sabia? Fulano, você fez isso? Fiz. Assim na tua cara. Aí eu falei: meu Deus, para que eu sou coordenadora pedagógica? Que nem a mim. Aí eu digo para a professora: não manda para mim não. Porque eu que não briguei com eles. Você brigou. Eu ainda tenho que repreender. Ele ainda me responde: fiz sim. Eles não mentem, gente. Aí você vê assim, é muito bom. Porque por outro lado, aconteceu um negócio essa semana passada, com um menino de 3 anos. Ele veio pegar a agenda, eu falei: oi, tudo bem? Ele falou: estou com medo. Medo? De quê? Já choveu, já passou a chuva. O trovão, sim, o trovão fez barulho,
mas já acabou. Mas eu estou com medo. Eu falei, danado. Mas aí também. Mas o trovão já passou, já não tem medo nenhum. Mas eu estou com medo. Então vejam o que nos esperam. Então, gente, é preciso que a gente observe isso. É difícil observar? Não, não. É só a gente olhar e ver. No final, nós vamos falar de Chico Xavier. Pode virar. Há uma frase que ele destacou, lá a última, que aquele que dentre vós estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E aí, fechando a nossa palestra, nós vamos lá, Chico Xavier nos diz. O que ele vai nos dizer? Que Jesus, quando nos recomendou entregar nossos julgamentos aos juízes, para que não venhamos a julgar erradamente uns aos outros, compreendi de certo que geralmente temos, digo isso de mim, ele diz dele mesmo, determinado grau de periculosidade, e que em virtude disto precisamos a misericórdia de todos. Nós todos temos certo grau de periculosidade, quer dizer, nós somos perigosos. O que ele quis dizer com isso? O que é isso? Que todos nós temos. Quando a gente não tem raiva no coração da gente, a gente não tem motivação para ter raiva, mas tem horas que a gente, né? A pessoa fala aquilo tudo, tanta besteira, que uma hora a gente explode. E a gente sempre fica surpresa com a nossa explosão. Ou a gente berra, não está acostumado. Imagine Sueli, que não fala alto, não berra, se ela explode berrando, a casa cai. Eu não, já sou mais ou menos. Então, ou tem crise de choro. Então, essa explosão. E aí nós ficamos surpresa. Como eu fiz isso, né? Ou pego um filho que nunca bateu e dá umas boas palmadas, né? Que diz depois, minha mãe diz assim, eu fico até cansada. Mamãe falava assim, eu fico até cansada. O cansaço dela era a dor, né? De ter que dar palmadas. Então, a gente precisa cuidar disso. Por isso que existe aqui na Terra os juízes, que são os homens que usam suas leis para nos julgar. E eles erram e erram muito. Mas é um meio termo. Então Chico Xavier disse, Jesus veio à Terra para nos salvar, não para nos julgar. Eu fico assim meio triste e acho ruim quando fala de julgamento divino. O julgamento divino é sempre bondoso. Sabe por quê? Porque ele nos espera. Mas você vai dizer, mas como ele nos espera? E só o Espiritismo diz isso, reencarnando. A reencarnação é a nossa possibilidade, é a presença da bondade divina, é a oportunidade de voltar aqui, por vezes encontrar com as mesmas pessoas, para nós nos refazermos, para nós consertarmos. Olha, para mim, a bondade de Deus, a presença de Jesus Cristo está nisso, na reencarnação, na oportunidade que eu tenho de outra vida. O espírito é o mesmo, mas o corpo será o mesmo, habitará outro espaço que não é o Brasil. Se eu desmatei botei fogo na minha terra, provavelmente não posso chegar no Brasil. Eu vou ter que ir para a África, para a China, para o Japão, que são estabilidade terrena, onde a estabilidade terrena não me dá a vida confortável, de equilíbrio, que é minha casa. Tem solo
fértil, solo seguro. Então, vê bem isso. Jesus veio para nós, pecadores, ensinar a amar desta forma, curarmos-nos das nossas mazelas. Tem uma mãe que ensina a amar, qual o fim dela? Qual o objetivo dela? A felicidade do seu filho. É ele não cair no mau caminho. O erro não é maior do que o pecador. Quer dizer, o erro é na proporção do pecador. Se eu sou uma pessoa materialista, se eu na terra esqueci da presença divina, usufruí, tive tudo que eu tenho, eu tive que tirar de muita gente, muitos ficaram famintos por mim, claro que não vai ser fácil esse pagamento. Vai custar maior sofrimento. Jesus Cristo acolhe o pecador. Nós segregamos o pecador. O que é segregar? É jogar fora, botar de fora. Jesus Cristo abomina, quer dizer, detesta o pecado, ama o pecador. Nós rejeitamos o pecado e o pecador. Quando um filho nosso, ou quando o marido, a mulher, o patrão, cria uma situação ruim, a gente mata. Vide o que aconteceu numa escola do Estado. O cara foi castigado, chamado a atenção por 2 profissionais da escola dele. Ele matou as profissionais e se matou. Que horror, né? Que horror. Periculosidade, porque todos nós ainda percorremos a estrada do erro. Como podemos condenar aqueles que tropeçam nas mesmas pedras em que também tropeçamos? Pergunta de Jesus: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Quem não cuida de si mesmo jamais conseguirá ter progresso na vida, pois o seu mundo íntimo, onde todos os projetos de vida se iniciam e se sustentam, estão repletos de traças e erva daninha. Então, a gente precisa, esse artigo sobre a felicidade, o cara foi muito claro. Para eu ser feliz, eu não tenho que olhar o que está em torno de mim, mas o que está dentro de mim, o meu íntimo, quem eu sou. O que eu quero? Como eu vou agir? Quem muito condena, provavelmente carrega dentro de si algo muito condenado. Fechando a palestra, eu queria deixar hoje como mensagem do dia 25 de dezembro, em que todos nós nos reunimos nas nossas casas com os nossos amores, ou que nós ficamos sozinhos com a nossa saudade dos nossos amores, numa mesa repleta, ou numa mesa com 2 coisinhas, que a presença de Jesus Cristo não está representada em nada do que é material, na mesa cheia, nos presentes, mas está representado na alegria de ter Jesus Cristo na nossa vida. A creche Escola Recrescer, a diretora me disse o seguinte, eu perguntei a ela, qual é o tema deste ano, porque sempre é ela que define o tema da escola, da festa de Natal, e ela me disse o seguinte, o tema, Sônia, Jesus, alegria da vida. E é esse Jesus, alegria da vida, que nós vamos festejar. Não é o Jesus de presente, não é o Jesus de casa cheia, não é o Jesus de casa vazia. É o Jesus de coração cheios de vida, de esperança, de certeza que 2026 estaremos aqui ou lá na espiritualidade, mas com fé no amor que eu digo para vocês. O amor
é mágico. E a proposta de Jesus Cristo para nós: jogar fora as nossas pedras e olhar com humildade para a nossa periculosidade, como diz Chico Xavier, sem pedras na mão, sem fogo na boca. Muito obrigado, bom Natal para todos.